Oi, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, eu me chamo Ana Beatriz, muitos de vocês já tiveram o primeiro contato comigo na disciplina de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano e agora é um imenso prazer estar aqui de novo ministrando essa disciplina de Microbiologia e Parasitologia Humana. Vamos lá, dar início? Aqui no primeiro slide eu trouxe para vocês logo algumas fotos, algumas ilustrações de algumas estruturas dessa disciplina, da introdução da microbiologia, que a gente consegue ver apenas em microscópio. São vírus, bactérias, cianobactérias, fungos. Então, essas estruturas a gente só consegue perceber no microscópio. Vamos lá. Os micróbios também são chamados de micro-organismos. São minúsculos seres vivos, individualmente muito pequenos, para serem vistos no olho nu. O grupo inclui bactérias, fungos, protozoários e algas microscópicas. Também inclui vírus. Os vírus são entidades acelulares, muitas vezes consideradas como sendo o limite entre ser vivo e ser não vivo. Tendemos a associar esses pequenos micro-organismos somente a doenças graves, como AIDS e agora a Covid-19, que também é causada por um vírus, A gente sabe que é causada pelo coronavírus. As infecções desagradáveis ou com inconvenientes mais comuns, como comida estragada e outros sintomas, que os vírus trazem para nós. No entanto, a maioria dos micro-organismos fornecem contribuições cruciais para o bem-estar dos habitantes do mundo, pela manutenção do equilíbrio entre os organismos vivos e os compostos químicos do nosso ambiente. Os micro-organismos vivos e os compostos químicos do nosso ambiente, os micro-organismos marinhos e os de água doce constituem a base da cadeia alimentar nos oceanos, nos lagos e nos rios. Então, isso traz um balanceamento para trazer a harmonia dessa cadeia, Os micróbios do solo auxiliam na degradação de detritos e na incorporação do nitrogênio da atmosfera em compostos orgânicos, reciclando desse modo os elementos químicos como o solo, a água e o ar. Certos micro-organismos possuem um papel fundamental na fotossíntese do processo gerador de alimento e energia, que é crucial para a vida nessa terra. Os seres humanos e muitos outros animais dependem dos micróbios, em seus intestinos para a digestão e síntese de muitas vitaminas e que seus corpos também necessitam, incluindo algumas vitaminas A, B para o metabolismo e a K para a coagulação do sangue. Embora somente uma maioria de micro-organismos seja patogênica, uma minoria seja patogênica, que é a causadora de doenças, o conhecimento prático sobre os micróbios é necessário para a medicina e para ciências relacionadas à saúde. Atualmente, nós sabemos que os micro-organismos eles são encontrados praticamente em todos os lugares. Há também pouco tempo, antes da invenção do microscópio, os micróbios eram desconhecidos dos cientistas. Milhares de pessoas morreram em epidemias devastadoras, cujas causas eram desconhecidas. Nós estamos diante de uma pandemia, que também nos traz um número assustador de mortes, mas já é conhecedor o que causou essa pandemia e por isso é que é possível, depois do conhecimento, é que está sendo possível o estudo de vacina que possa matar esse micro-organismo, esse vírus dentro do corpo humano. Os seres vivos eles possuem características e propriedades que os diferenciam dos seres não vivos, também chamados inorgânicos. Dentre elas, podemos apontar como as mais importantes a organização celular, o ciclo vital, a capacidade de nutrição, o crescimento e a reprodução, sensibilidade e a irritabilidade. A composição química é a mais complexa dentre outras. Existem seres vivos de tratamentos e formas muito variadas, mas somente os seres vivos, com exceções dos vírus, são formados por unidades fundamentais denominadas células, que a gente já estudou lá na disciplina anterior, tão pequenas que não são vistas a olho nu, mas através do microscópio. Os organismos formados por uma só célula são chamados de unicelulares, tais como as amebas, as giardias e as bactérias, também conhecidas como micro-organismos. Porém, a maioria dos seres vivos são formados por milhares de células, motivo pela qual são denominadas pluricelulares ou multicelulares, como as plantas e os animais. O ciclo vital.
O ciclo vital, na maioria dos organismos, nascem, alimentam-se, crescem, desenvolvem-se, reproduzem e depois morrem. O que denominamos ciclo vital, ciclo da vida, né? A nutrição. Os alimentos são considerados os combustíveis da nossa vida. Através deles, os seres vivos conseguem energia para a realização de todas as funções vitais. Quanto à obtenção de alimentos, podemos separar os seres vivos em dois grupos. Aqueles que sintetizam seus próprios alimentos, também conhecidos como autótrofos, os casos das plantas, e aqueles incapazes de produzir o seu próprio alimento, como os animais que se alimentam de plantas e de outros animais, que são os heterólogos. Os heterótrofos, desculpa. E quanto à reprodução? Existem basicamente dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. A produção sexuada é o que ocorre com o homem pela participação de células especiais, conhecidas como gametas. O gameta masculino dos seres vivos de uma mesma espécie funde-se com o feminino, o que ocorre é a fecundação, dando origem a um novo ser deles semelhantes, que é o embrião, que vai ser nosso bebê. A reprodução assexuada é a forma mais simples de reprodução. Nela não há participação de gametas nem a fecundação. Nesse caso, o próprio corpo é dividido ou parte dele é dividida, como acontece em determinadas plantas, dando origem a novos seres idênticos a elas. Os seres vivos são muito variados e numerosos. Para conhecê-los e estudá-los, os cientistas procuram compreender como se relacionam e qual o grau de parentesco que existe entre eles. Assim sendo, procura-se agrupá-los, organizá-los segundo alguns critérios previamente definidos. Os seres vivos podem ser agrupados de acordo com suas semelhanças morfológicas, forma de alimentação, locomoção, reprodução e ciclo de vida. Os maiores grupos resultantes do processo de evolução são os reinos. Cada reino se divide em grupos menores, chamados de filos, os quais, por sua vez, subdividem-se em subfilos. Os filos e subfilos agrupam-se as classes, que reúnem as ordens, que agrupam as famílias, que reúnem os gêneros. Por fim, os organismos intimamente aparentados, são agrupamentos em uma mesma espécie. Atualmente existem 5 reinos: o Monera, o Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Eu aconselho para vocês pegarem um papel, uma folha de caderno e escreverem como se dá essa cadeia. Vocês vão colocar aqui cada reino, né, se divide em grupos menores. Esses grupos aí coloca uma tabelinha, reinos, e aí se dividem em filos, depois em subfilos, e aí vocês colocam o nome de cada reino. Fica bem mais fácil para o entendimento, né, e para vocês conseguirem memorizar melhor. Vamos falar do reino Monera. O reino Monera, ele é formado por seres muito simples, unicelulares, cuja única célula é envolvida por uma membrana. O material genético, o DNA, é responsável por sua reprodução e todas as suas características encontram-se espalhadas lá dentro, lá no seu interior. A célula que não apresenta uma membrana envolvendo o material genético, ou seja, não possui um núcleo delimitado ou diferenciado do seu restante, é chamada de célula procariota. Portanto, o reino Monera é formado por seres procariontes, como células, bactérias e algas azuis, que são as cianofícias. Muitas bactérias são capazes de causar doenças como hanseníase, tétano, tuberculose, diarreias e cólera. As bactérias são grupos relativamente simples, de uma única célula, são unicelulares, cujo material genético não está envolto por uma membrana nuclear especial. Por esta razão, as bactérias são denominadas procariotos, que do grego significa pré-núcleo. Os procariotos incluem as bactérias e as arquibactérias. As células bacterianas geralmente aparecem entre 1 e vários formatos. Os bacilos, que é em forma de bastão, os cocos, os espirilos, que é em forma de saca-rolha ou curvada, estão entre as formas mais comuns, porém algumas bactérias possuem a forma de estrela ou até quadrada. Então são diversas formas que as bactérias se apresentam. As bactérias individuais podem formar pares, grupos, cadeias ou outros agrupamentos. Tais formações são geralmente características de um gênero particular ou de uma espécie de bactéria. Algumas bactérias elas sintetizam seu próprio alimento por fotossíntese, e algumas elas obtêm alimento a partir de substâncias inorgânicas. O reino protista, constituído por seres também formados por uma só célula, porém seu material genético é protegido por uma membrana nuclear, que a gente chama de célula eucariota.
Esses seres unicelulares que apresentam estrutura um pouco mais complexa são denominadas eucariontes. O reino protista, ele encontra-se os protozoários, muitos deles vivem como parasitos lá no ser humano e muitos nos mamíferos, sendo capazes de causar doenças muito graves, como o Plasmodium falciparum, causador da malária, e as diarreias amebianas, né, que são provocadas pelas amebas. Os protozoários, eles são micróbios unicelulares eucarióticos, eles se movimentam através dos pseudópodes, flagelos ou cílios. As amebas, elas se movimentam, né, pelo uso de extensões do seu citoplasma, chamados de pseudópodes, que são os falsos pés. E os outros protozoários, eles possuem longos flagelos ou numerosos curtos apêndices para a locomoção desses cílios. Os cílios, eles ficam assim, ó, fazendo a locomoção desses protozoários. Os protozoários, eles possuem uma variedade de formas e vivem tanto nas entidades livres quanto nas parasitas. Os organismos que retiram nutrientes dos hospedeiros vivos podem reproduzir-se sexuada e assexuadamente. E o reino fungi? São considerados plantas porque não fazem fotossíntese. Não são considerados plantas porque não fazem fotossíntese. Nem animais porque não são capazes de se locomover à procura de alimentos. Absorvem do ambiente todos os nutrientes que eles necessitam para sobreviver. Existem fungos úteis ao homem, lógico, né? Como os cogumelos utilizados na alimentação e aqueles que são empregados no preparo de bebidas, que é para a cerveja, por exemplo, e produção de medicamentos, que são os antibióticos. Nos antibióticos, a gente tem uma larga escala de fungos que são utilizados para a produção. Porém, alguns fungos são parasitos de plantas e animais, podendo causar doenças denominadas micoses. Algumas micoses ocorrem dentro do organismo, mas na maioria desenvolve-se na pele. Acho que todo mundo já viu ou muitas pessoas já tiveram, né, presença de micoses, que são causadas por fungos, como, né, nas unhas, na própria pele ou até na boca. E o reino animalia é o que reúne o maior e mais variado número de espécies. Nele estão os homens, répteis, insetos, peixes, aves e outros animais. E também os vermes, que são parasitos e causadores de doenças como ancilostomiase, conhecida como o amarelão, e ascaridíase, causada por lombrigas. Existem também os insetos que transmitem doenças infecciosas para os homens, como os mosquitos, né, transmissores da febre amarela, dengue, malária e outros barbeiros transmissores da doença de Chagas. Então vamos falar um pouquinho das doenças humanas. A distinção entre saúde e doença é em grande parte um balanço entre as defesas, né, naturais do corpo e a propriedade de produzir doenças e micro-organismos. Uma doença infecciosa é aquela que em um patógeno invade um hospedeiro suscetível, uma pessoa ou um animal. Nesse processo, ao menos uma parte do ciclo vital do patógeno acontece dentro do hospedeiro. Como resultado, doenças frequentemente surgem. Os vírus são muito diferentes de outros grupos, né, de micróbios aqui mencionados. São tão pequenos que muitos somente são visualizados lá no microscópio eletrônico e são acelulares, não contêm células. Estruturalmente muito simples, uma partícula viral contém um núcleo formado por um único tipo de ácido nucleico, que é o DNA ou RNA. Existem vírus de DNA e existem vírus de RNA. Este núcleo ele é circulado por um envolto proteico. Algumas vezes esse envolto é revestido por uma camada adicional, uma membrana lipídica denominada envelope. Nós vamos ver já a estrutura do vírus, em forma de figura. Todas as células vivas possuem RNA e DNA para poderem realizar suas reações químicas e para se reproduzirem em outras unidades. Os vírus somente se reproduzem através da utilização da maquinária de outros organismos. Então, para que os vírus eles possam se reproduzir, eles precisam estar alojados dentro de um hospedeiro, dentro do organismo. Então tá aí a figura de um vírus, né? Os vírus somente se reproduzem através da utilização da maquinária de outro organismo. Por isso que os vírus são considerados vivos quando se multiplicam dentro das células que se infectam. Então, os vírus, eles se hospedam, né? Assim dizendo, se hospedam dentro do corpo humano. Não só no corpo humano, né, mas de outros animais, e lá eles vão se replicar dentro de células. Nesse sentido, os vírus são parasitas de outras formas de vida. Por outro lado, os vírus são considerados como vírus, porque fora de seus hospedeiros, eles ficam inertes. A imunologia, né, vamos falar um pouquinho dela agora. A gente já
falou um pouco lá na disciplina anterior, mas agora vamos detalhar mais um pouco. A imunologia nada mais é que a necessidade mais especializada, né, da biomédica, que estuda o conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra diversos antígenos. Os diferentes estudos do mecanismo do sistema imunológico voltados para a montagem dos componentes bioquímicos e genéticos geram uma evolução rápida, né, da compreensão dos mecanismos biológicos e dos nossos organismos. Portanto, há um grande desafio para a descoberta da cura das infecções, da compreensão dos processos das neoplasias, e que é um desafio maior para a prevenção dessas doenças, né? Através do empenho no desenvolvimento de novas vacinas para o futuro bem próximo. Então, a gente vê hoje, no cenário que o mundo está, a gente vê o empenho enorme de cientistas tentando descobrir a vacina para a Covid-19, que é a doença que é responsável por essa pandemia. Mas isso não deixou de lado a busca também de vacinas que possam ser eficazes para alguns tipos, né, de neoplasias, de cânceres. Então, outros cientistas estudam vacinas para cânceres, vacinas para AIDS. Então, o estudo dessa vacina para a Covid-19 não deixou de lado esses estudos para essas doenças. Também são de muita importância, porque uma vacina seria ideal para elas, né, para preveni-las. Os conceitos relacionados à imunologia são a infecção, que é a implantação, crescimento e a proliferação, de seres agressores no organismo hospedeiro, acarretando prejuízo. A inflamação, que é a reação de defesa, né, do tecido em relação à presença do agente agressor no órgão. E o agente infeccioso, que é qualquer ser que é capaz de originar aquela infecção, microbiologia e imunologia. A infecciosidade, que é a característica de um agressor que tem o poder de infectar. A patogenicidade, que é a capacidade que tem o agressor de causar aquela doença. A virulência, que é a capacidade que aquela doença tem de ser grave ou de ser fatal. E o poder imunogênico, que é o poder do agressor de ser percebido e desencadear a própria resposta imunológica dentro do nosso organismo. Então, para finalizar, a gente tem aqui uma figurinha das células de defesa, né, do nosso sistema imunológico. São os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, leucócitos e monócitos. Então, a gente tem essa figurinha aí, vocês podem dar um zoom para ver melhor. Eu já tinha explanado um pouco delas para vocês na disciplina passada, viu? Por hoje é só. Daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo para vocês. Tchau, tchau!